Sob a luz fria da lua cheia, uma torre solitária erguia-se contra o céu noturno, marcando um local esquecido pelo tempo. A estrutura imponente servia como um monumento ao isolamento, vigiando silenciosamente a escuridão ao redor. Era uma fortaleza impenetrável, desenhada para manter seus habitantes longe do resto do mundo e sob controle absoluto. Lá dentro, o prisioneiro refletia sobre as décadas perdidas no Castelo do Inferno, um domínio onde a entrada e a saída eram controladas por uma única vontade tirânica. A tortura do isolamento havia atingido seu limite. Diante da luz fraca, ele decidiu que não suportaria mais aquela existência. Sua mesa estava coberta de pesquisas frenéticas sobre elixires e venenos. Ele estudava meticulosamente as fraquezas de sua própria linhagem em busca de uma saída. De repente, a porta se abriu. Uma mulher entrou apressada no recinto, chamando por Kyo com urgência na voz. Ela confirmou que a parte dela no plano estava feita, mencionando o preço alto que pagaram por se envolverem com humanos. Kyo apoiou as mãos sobre suas anotações, sentindo o peso do cansaço compartilhado. Ambos estavam exaustos daquela vida. Com um aceno firme, ele consolidou sua determinação. Era hora de encerrar aquele pesadelo vivo definitivamente. No ano de 2030, a quietude do Castelo do Inferno foi quebrada. Duas figuras deixaram a fortaleza para trás, correndo em direção à liberdade. Kyo e a mulher atravessaram o terreno desolado de mãos dadas, fugindo o mais rápido que podiam daquele lugar maldito. A fuga exigia todo o fôlego deles. Enquanto corriam, a tensão do momento trazia à tona as incertezas da missão. Kyo, ofegante, questionou a companheira. Ele precisava ter certeza absoluta de que a criança dela ainda estava viva no reino humano após tanto tempo de cárcere. A mulher reagiu com ferocidade, seus instintos vampíricos aflorando. A dúvida dele parecia ofender a certeza inabalável que ela tinha sobre o destino de seu filho. O casal corria desesperadamente em direção à fortaleza sombria que se erguia ao longe. O caminho à frente parecia emanar uma energia sinistra, mas eles não podiam parar agora. No interior do vasto salão, o silêncio foi quebrado por um som rítmico e pesado. Um corpo jazia no chão frio, enquanto o eco de um coração voltando a bater ressoava pelas paredes. De repente, o ar encheu seus pulmões. A figura caída despertou com uma inspiração profunda, como se retornasse de um longo sono ou da própria morte. Ele se ergueu, emanando uma aura de autoridade natural. Apesar do cenário desolado ao redor, sua postura permaneceu régia e silenciosa, avaliando o ambiente com frieza. Uma energia rodopiante tomou conta do local, materializando-se em uma nuvem de morcegos. A entidade refletiu sobre a astúcia traiçoeira de seu oponente, enquanto seu poder se manifestava plenamente. Seus olhos brilharam com um vermelho intenso e presas se revelaram em um sorriso perigoso. Ele considerou a situação deplorável, demonstrando um desprezo absoluto por aqueles que tentaram enganá-lo. A pressão de sua presença não pôde ser contida pelas paredes de pedra. Energia escura começou a vazar pelas janelas da estrutura gótica, anunciando seu despertar para o mundo exterior. A força foi tamanha que as barreiras físicas cederam instantaneamente. O vidro da grande janela estilhaçou violentamente, incapaz de conter o poder que agora se libertava. Fragmentos cristalinos caíram no vazio como chuva. A destruição daquela barreira era apenas o primeiro sinal de que algo terrível havia sido liberado. Sob a luz pálida do luar, o castelo flutuante permanecia imponente nos céus. Uma revoada de criaturas noturnas circulava a fortaleza, marcando o retorno definitivo de seu mestre. Do lado de fora, o casal sentiu a mudança brusca na atmosfera. O choque paralisou seus movimentos, interrompendo a corrida frenética diante da percepção do perigo iminente. O jovem de casaco branco empalideceu, reconhecendo imediatamente aquela energia familiar. O pavor tomou conta de sua expressão ao perceber que seu pai havia despertado. Uma névoa carmesim cobriu o chão, trazendo consigo palavras de puro escárnio. A voz zombou da ingenuidade deles, questionando como puderam acreditar que um plano tão simples funcionaria contra ele. A onda de choque os atingiu com brutalidade. O poder avassalador daquela presença forçou o casal a recuar,
deixando clara a abismal diferença de força entre eles. O jovem tentou desesperadamente se proteger da rajada de vento e energia. Ele mal conseguia manter sua posição diante daquela manifestação terrível de poder que agora os confrontava. O nobre vampiro permaneceu imóvel sob o luar, declarando aquele lugar sombrio como o berço de sua liberdade distorcida. Luna, tomada pela indignação, avançou. O jovem de branco tentou intervir, chamando por ela antes que a situação saísse de controle. Ela confrontou a figura real com fúria, questionando como ele podia ignorar os laços de sangue sendo o próprio pai. O monarca apenas virou o rosto, mantendo sua postura altiva e completamente desinteressada diante dos gritos dela. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. A acusação não lhe causava remorso, apenas um divertimento cruel e arrogante. O rapaz de branco observou a cena, atordoado e confuso pela falta de humanidade na resposta daquele ser. A vampira percebeu a inutilidade de seu apelo, tremendo de raiva e impotência diante daquela frieza absoluta. O jovem, contudo, sentiu o peso do desprezo. Ele percebeu que sua existência e dor estavam sendo ridicularizadas abertamente. A lembrança de ter sido abandonado naquele mundo desolado acendeu uma fúria incontrolável. Ele cerrou os dentes, recusando-se a ouvir mais. Sua paciência se esgotou. O rapaz explodiu em um grito de guerra, liberando uma torrente de energia flamejante ao seu redor. Ele canalizou toda a sua frustração em um único soco carregado de poder, investindo contra o inimigo com a intenção de destruir. O golpe conectou com força total, gerando uma explosão massiva que varreu a área e iluminou a escuridão. No entanto, o nobre absorveu o ataque sem esforço algum. Para ele, aquele poder supostamente lendário não passava de uma decepção. O jovem estancou, chocado e ofegante. A realidade de que seu ataque mais forte fora inútil começou a se instalar. Cansado daquela espera interminável, o vampiro invocou sua própria magia negra, decidindo que era hora de acabar com a brincadeira. O solo cedeu sob a pressão súbita da magia negra. Fissuras escuras se abriram no chão de pedra, anunciando o início de um feitiço devastador que brotava das profundezas. O jovem de casaco branco sentiu o impacto imediatamente. Uma dor aguda o atingiu, forçando um grito de seus lábios enquanto seu corpo reagia violentamente à energia invasora. Com um gesto frio e calculado, o vampiro nobre liberou seu poder total. Ele se despediu de seu oponente, decidido a encerrar aquela batalha com um único movimento fatal. Luna percebeu o perigo mortal antes que fosse tarde demais. Desesperada, ela estendeu a mão e gritou, tentando impedir o destino cruel que aguardava seu companheiro. O aviso foi em vão. O rapaz arqueou as costas em agonia, sentindo seu coração palpitar violentamente enquanto a maldição começava a tomar conta de seu ser. Uma cúpula de sombras ergueu-se do chão, isolando o jovem completamente. O vampiro manteve a distância, controlando a prisão mágica, enquanto Luna corria impotente em direção a eles. A entidade manteve sua mão estendida, intensificando o fluxo de energia escura. Não havia piedade em seu olhar, apenas a certeza absoluta de sua vitória iminente sobre os intrusos. O terror tomou conta da expressão de Luna. Ela se recusava a aceitar a perda, forçando seus limites físicos para tentar alcançar o amigo antes que o selamento se completasse. Dentro da barreira, o sofrimento do rapaz atingiu o ápice. Ele gritou para os céus, incapaz de lutar contra a força esmagadora que o oprimia de dentro para fora. A transformação física começou pelas extremidades. Com um som seco de rachadura, a pele e as roupas do jovem começaram a endurecer, transformando-se rapidamente em pedra fria e inerte. Luna ignorou qualquer instinto de autopreservação. Ela correu através do terreno devastado, guiada apenas pelo som ensurdecedor de seus próprios batimentos cardíacos e pelo medo de perder seu aliado. Ela alcançou a barreira negra, mas era tarde. Diante de seus olhos, a figura do jovem de branco foi consumida pelas sombras rodopiantes e pela petrificação implacável. O feitiço estava completo. O vampiro observou sua obra com satisfação, mantendo a magia ativa para garantir que seu inimigo jamais escapasse daquela prisão eterna. Luna golpeou a parede invisível,
implorando para que ele resistisse. Contudo, já quase totalmente transformado em estátua, o rapaz usou seu último suspiro consciente para pedir que ela fugisse e se salvasse. O nobre observou a cena dramática com absoluto desdém. Para ele, aquele sacrifício final e a dor da separação não passavam de uma demonstração de estupidez patética. O vampiro observou a escuridão ao seu redor, sua postura exalando uma calma aterrorizante após o fim do confronto. Diante dele, um vórtice de energia roxa pulsava violentamente, iluminando as figuras petrificadas que agora decoravam o cenário sombrio. O nobre caminhou entre suas vítimas, declarando o destino cruel daqueles que ousaram desafiar sua autoridade suprema. Kyo e Luna agora não passavam de estátuas silenciosas em seu caminho. No entanto, a energia do portal começou a se comportar de maneira errática, estalando com uma intensidade imprevista sobre o solo de pedra. O vampiro parou imediatamente, sua atenção capturada pela anomalia que surgia às suas costas. Algo estava fora de ordem. Ele encarou o fenômeno com desconfiança, percebendo e admitindo para si mesmo que aquela magia não se originara de seus próprios poderes. Para sua surpresa, a fenda dimensional parecia conectar-se ao reino humano, reagindo diretamente à figura petrificada do jovem Kyo. A impossibilidade daquilo o deixou perplexo. O Lorde tentou intervir imediatamente, conjurando sua própria magia negra para subjugar a fenda, mas o portal resistiu violentamente ao seu comando absoluto. Uma luz cegante explodiu do vórtice, forçando a entidade imortal a recuar e proteger-se da onda de choque luminosa que varreu o local. Quando o brilho diminuiu, o pátio estava vazio. As estátuas de seus oponentes haviam desaparecido completamente, levadas pela travessia dimensional. Uma expressão de pura frustração contorceu o rosto do vampiro. A fuga inesperada de seus prisioneiros era um insulto intolerável à sua força. Recuperando sua compostura gélida, ele permaneceu de pé na escuridão, calculando friamente as consequências daquele evento impossível. Um subordinado surgiu das sombras, curvando-se em reverência. O mestre ordenou que o conselho fosse notificado imediatamente sobre as supostas mortes de Kyo e Luna, ocultando a verdade do desaparecimento. Enquanto se afastava, sua mente trabalhava freneticamente. Ele precisava descobrir a origem daquele portal e qual variável havia sido negligenciada durante o aprisionamento do rapaz. Seus olhos brilharam com uma determinação perigosa. O conhecimento sobre a falha no confinamento e a fuga para o mundo humano precisava ser controlado a qualquer custo. O jovem vampiro não escondeu sua irritação ao ser perturbado. Algo sério devia ter acontecido para justificar aquele chamado repentino. No vasto pátio do castelo, a reclamação ecoou pelas paredes de pedra. Exigiam um motivo válido para aquela reunião forçada no meio da madrugada. Os irmãos se reuniram relutantemente sob o luar frio. A tensão entre eles era palpável enquanto aguardavam explicações sobre o incidente recente. Adius, tomando a palavra, começou a relatar os eventos, gesticulando para enfatizar a gravidade da situação que presenciara. Ashton Vladius, o quinto filho, reagiu com incredulidade e raiva. A ideia de que aquele fracassado teve a audácia de desafiar o pai deles parecia inconcebível. Adius detalhou como o alvo desapareceu para o reino humano e a fúria do pai. A ordem era clara: manter o desaparecimento e a suposta morte em segredo absoluto do conselho. O cavalheiro de Cartola ouviu o relato com uma postura composta, processando as implicações daquela falha inesperada na segurança. Ashton, no entanto, rejeitou a história imediatamente. Para ele, a simples existência de um portal capaz de tal feito era uma impossibilidade técnica ridícula. Diante do ceticismo do irmão, Adius insistiu com veemência e nervosismo. O medo em sua expressão deixava claro que ele não estava inventando desculpas. O estrategista do grupo ponderou sobre a anomalia. Um evento daquela magnitude, ocorrendo dentro dos confins do inferno, era algo sem precedentes e extremamente preocupante. Seiroi Vladius, o sexto filho, mostrou total desinteresse pelas tecnicidades. Para ele, se o alvo estava morto, o destino do cadáver no mundo humano era irrelevante. Contudo, o cavalheiro corrigiu a visão simplista dos jovens. Ele alertou que as barreiras entre os mundos
não eram tão absolutas quanto percebiam. Ashton ouviu a explicação técnica com impaciência, claramente insatisfeito com a complexidade que a situação estava tomando. O vampiro mais velho ocultou um pensamento enigmático sob a luva. Havia nuances e oportunidades naquele incidente que pareciam intrigá-lo profundamente. Já entediado com a política e as estratégias, Seyroy espreguiçou-se. Ele só desejava que aquela discussão acabasse logo para que pudessem se livrar daquela responsabilidade. O estrategista de Cartola retomou a palavra, gesticulando com calma enquanto expunha o próximo passo lógico para o grupo, ignorando a tensão no ar. Com um movimento suave da mão, ele parecia descartar as preocupações imediatas, mantendo sua postura elegante e calculista diante da situação. O vampiro de cabelos ruivos, no entanto, não tinha paciência para longos discursos. Irritado com a burocracia, ele estalou a língua e virou as costas, achando tudo aquilo um grande incômodo. Outro membro do grupo, espreguiçando-se ruidosamente, demonstrou total desinteresse na urgência da missão. Para o loiro, voltar a dormir era muito mais importante do que qualquer perseguição imediata. De repente, uma ideia divertida lhe ocorreu. Ao perceber que seu companheiro não iniciaria a busca agora, ele decidiu que haveria tempo suficiente para uma partida de xadrez antes de partir. O cavalheiro de Cartola apenas suspirou, resignado com a falta de disciplina de seus aliados. Não valia a pena discutir. A atitude deles não alterava o desfecho inevitável. Seu olhar se voltou para o alto, onde as criaturas da noite voavam livres. Ele sabia que, cedo ou tarde, os caminhos deles e dos fugitivos se cruzariam novamente. A fortaleza sombria permaneceu em silêncio, guardando seus segredos e a promessa de um reencontro futuro, enquanto a escuridão envolvia suas torres antigas. A atenção voltou-se para a figura imponente do líder. Em seu peito pálido, uma marca negra pulsava, evidenciando o poder antigo e a conexão obscura que ele carregava. De costas, o rei vampiro permanecia imóvel. As correntes em suas vestes e a coroa em sua cabeça denotavam o peso de sua autoridade absoluta e a fúria contida. A frustração era visível em seu rosto. Seus dentes trincaram e as presas ficaram expostas, revelando a raiva fervilhante por ter permitido que sua presa escapasse. Sua fúria não podia mais ser contida. Uma aura negra e opressora emanou de seu corpo, pressionando o ambiente ao redor e fazendo o próprio chão rachar sob seus pés. Com os punhos cerrados, ele lutou para controlar o poder destrutivo que ameaçava consumir tudo ao redor. A humilhação daquela fuga não seria esquecida. A cena mudou drasticamente, deixando para trás a escuridão gótica. Sob a luz quente do sol, um edifício moderno no mundo humano erguia-se silencioso e pacífico. Dentro de um quarto iluminado pelo amanhecer, o jovem dormia profundamente, exausto. O som eletrônico de um despertador, no entanto, sinalizava o início de uma nova realidade longe do castelo. A luz da manhã invadia o quarto, mas o jovem loiro recusava-se a despertar. Ele apenas resmungou, tentando ignorar o início de um novo dia. O despertador tocava incessantemente, cortando o silêncio com seu ruído estridente. O rapaz, no entanto, apenas cobriu a cabeça, determinado a abafar o som irritante. Apesar do barulho contínuo, ele permaneceu imóvel sob os lençóis. O sono parecia ser um refúgio muito mais atraente do que a realidade que o aguardava. Passos pesados ecoaram pelo corredor, aproximando-se do quarto. Alguém estava vindo verificar a fonte daquela perturbação matinal que ninguém se dignava a parar. A porta se abriu lentamente, permitindo que a luz externa se misturasse à do ambiente. A privacidade do dorminhoco estava prestes a ser interrompida. Um homem de cabelos acinzentados entrou, exibindo uma expressão de exaustão. Ele encarou a cena com um misto de resignação e aborrecimento diante daquele comportamento habitual. Sem hesitar, o recém-chegado estendeu a mão e silenciou o aparelho. A paz finalmente retornou ao quarto, interrompendo o ciclo sonoro infernal. O homem não poupou críticas, questionando exasperado quantas vezes precisaria repetir a mesma ordem sobre desligar aquele alarme antes que acordasse a casa toda. Contudo, o jovem na cama permaneceu imperturbável.
Ele continuava imóvel, ignorando completamente a presença e a frustração do companheiro de quarto. A paciência do visitante se esgotou, e ele levou a mão à testa em um gesto de desânimo. Palavras claramente não seriam suficientes para resolver aquela situação. Decidido a acabar com a preguiça alheia, ele agarrou firmemente o tecido da coberta. A hora da gentileza havia acabado. Era necessário uma intervenção física. Com um movimento brusco e vigoroso, ele arrancou o lençol de cima do dorminhoco, gritando para que ele finalmente se levantasse. O jovem loiro, agora exposto e sem sua proteção, rolou para o lado. Ele soltou um suspiro longo e resignado, percebendo que não havia mais como fugir. Lentamente, a consciência retornou. Um olho verde e penetrante se abriu, focado e alerta, contrastando com a letargia de momentos atrás. O rapaz finalmente se sentou, exibindo um sorriso despreocupado e uma tatuagem de dragão no peito. Longe de estar irritado, ele parecia se divertir com o esforço do outro para acordá-lo. O jovem espreguiçou-se longamente, sentindo os músculos despertarem sob a luz da manhã. A tatuagem em seu peito moveu-se enquanto ele tentava espantar a sonolência restante. Contudo, a paz durou pouco. O homem de cabelos grisalhos, já de saída, lançou um lembrete casual sobre um compromisso que o rapaz deveria ter cumprido. O choque foi imediato. Os olhos do jovem se arregalaram em pânico puro ao perceber que havia esquecido completamente de suas obrigações agendadas. Sem perder tempo, ele começou uma batalha frenética contra as roupas. Saltando pelo quarto, o rapaz lutava para vestir as calças o mais rápido possível. O homem mais velho espiou pela porta novamente, apontando o dedo com uma expressão de cansaço. Ele parecia querer garantir que a mensagem fosse realmente entendida. De repente, o jovem parou, confuso, com a camisa social já vestida. Algo no que foi dito não fazia sentido, interrompendo seu momento de pressa. O outro apenas completou seu aviso com uma expressão indiferente, não demonstrando muita paciência para a desorganização alheia. A porta bateu com força, encerrando a conversa. O som seco ecoou, deixando claro que ele estava sozinho e atrasado. O rapaz coçou a cabeça, sentindo-se desorientado. Apesar de vestido, ele parecia procurar por algo que faltava em seu uniforme ou em sua memória. Enquanto isso, no internato Faragon, o dia letivo já havia começado. Estudantes circulavam pelo pátio, seguindo suas rotinas habituais. Dentro da sala de aula, o ambiente estava animado com conversas paralelas. Os alunos aproveitavam os momentos antes do início das lições para socializar. Uma garota de tranças assumia a liderança, apontando e dando instruções para um colega que estava em uma posição elevada. Sua concentração foi subitamente interrompida. Um toque leve em seu ombro indicou que alguém solicitava sua atenção vindo de trás. A jovem virou-se rapidamente, curiosa para descobrir quem a interrompia durante suas tarefas de supervisão. Era o rapaz loiro, que sorria de forma desajeitada. Ele a cumprimentou com um gesto casual, tratando-a como uma superior hierárquica em tom de brincadeira. A garota de tranças exigiu saber onde ele estivera, visivelmente irritada por ele ter faltado a uma reunião importante do conselho estudantil naquela manhã. O jovem loiro, no entanto, apenas desviou o olhar com uma expressão inocente, tentando fingir que a bronca não era com ele. Com um sorriso radiante e despreocupado, o protagonista negou as acusações, tratando a situação com total leveza para desarmar a tensão. A garota levou a mão ao rosto, exausta. Aquele comportamento irresponsável e evasivo dele já havia se tornado um hábito difícil de suportar. De repente, a postura do rapaz mudou. Algo na frente da sala chamou sua atenção, interrompendo a conversa paralela. A professora tomou a palavra para um aviso severo. Ela lembrou a todos que os exames finais estavam marcados e restavam apenas 2 semanas para a preparação. O clima na sala pesou imediatamente. Enquanto a educadora retomava o conteúdo no quadro, os alunos reagiram com desânimo à pressão dos prazos curtos. O protagonista sentou-se em seu lugar e começou a escrever, focado em organizar suas próprias pendências diante do aviso. A folha de papel revelava uma agenda cheia. Entre deveres de matemática e compromissos do conselho, ele listou tudo o que precisava resolver até o dia 15. Ele fez uma breve pausa, olhando para a janela.
Um sorriso tranquilo surgiu em seu rosto enquanto seus pensamentos vagavam para longe das obrigações escolares. Por um instante, o rapaz parecia ter esquecido completamente o estresse acadêmico, perdido em uma serenidade momentânea e silenciosa. A calmaria foi quebrada quando a porta da sala se abriu. Outro estudante entrou, caminhando com passos pesados e uma postura desleixada de quem chega atrasado. A professora interrompeu a explicação, cruzando os braços. A interrupção não foi bem recebida, e seu olhar severo deixou claro o descontentamento. O recém-chegado, um rapaz de cabelo acinzentado, apenas coçou o pescoço e murmurou um pedido de desculpas sem muita convicção. A mulher suspirou, contendo a irritação. Para ela, lidar com a atitude imatura daqueles jovens era um teste diário de paciência. O jovem de cabelo claro comentou com o colega sobre a lentidão arrastada dos primeiros 45 minutos de aula. Enquanto Falcon se dedicava a fazer anotações, o estudante de cabelo roxo ao seu lado permaneceu imóvel, demonstrando total desinteresse pelas tarefas. O rapaz de cabelo roxo acabou se desligando completamente da realidade da sala, perdendo-se em pensamentos enquanto observava a janela. Finalmente, o som estridente do sinal ecoou pela escola, libertando os alunos daquela sessão de estudo. Os corredores se encheram de vida, com estudantes aproveitando o intervalo para conversar e transitar entre os blocos. Falcon, sempre sociável, assumiu o centro das atenções ao compartilhar com entusiasmo suas descobertas sobre webcomics com um grupo de ouvintes. Sua popularidade se confirmava na disposição em ajudar, aceitando com um sorriso o pedido de uma colega desesperada com o dever de casa. Mais tarde, assumindo seu papel de liderança, Falcon conduziu uma discussão em grupo, buscando novas ideias para atividades de serviço comunitário. No entanto, a rotina agitada cobrou seu preço. A exaustão venceu o jovem líder, que acabou adormecendo profundamente no meio da aula seguinte. Enquanto isso, no ginásio, a atmosfera era de pura energia, com o som dos tênis rangendo no chão durante uma partida movimentada. O estudante de cabelo roxo, agora longe do tédio da sala de aula, enfrentava a marcação cerrada de um oponente na quadra. Com agilidade impressionante, ele executou um passe veloz, lançando a bola com força para furar a defesa adversária. A bola de basquete impactou o piso de madeira com violência, mantendo a velocidade da jogada ofensiva. Reflexos rápidos entraram em ação, com mãos se estendendo no momento exato para disputar a posse da bola. Um jogador loiro, exibindo uma tatuagem no ombro, assumiu o controle da jogada, avançando pela quadra com um sorriso confiante. O jogador avançou pela quadra com agilidade, controlando a bola em um drible rápido e preciso. Com uma parada brusca que fez o tênis chiar contra o piso, ele firmou a base para o próximo movimento. O jovem loiro saltou em direção à cesta, focado em seu objetivo de se tornar um profissional no esporte. Ele finalizou a jogada com uma enterrada poderosa, demonstrando toda a sua força e habilidade atlética. Imediatamente, seus companheiros de equipe o cercaram, celebrando o sucesso e a energia contagiante do momento. Nas arquibancadas, algumas garotas observavam admiradas, sentindo-se intimidadas demais pela popularidade dele para tentar uma aproximação. Enquanto isso, duas outras estudantes caminhavam pelo local, conversando sobre o que acontecia ao redor. O atleta momentaneamente desviou o olhar, sua expressão tornando-se séria ao notar algo à distância. Recuperando rapidamente sua postura social, ele ofereceu um sorriso carismático e um aceno amigável. As duas estudantes perceberam a interação, reagindo à presença marcante do rapaz no ginásio. Contudo, sob o céu aberto, a fachada de energia se desfez, revelando um suspiro de exaustão genuína. Mais tarde, caminhando com um amigo, ele confirmou se os planos discutidos estavam de acordo para ambos. Ao chegarem ao portão, os dois se despediram casualmente, cada um seguindo seu próprio caminho. Finalmente em casa, o jovem desabou sobre a cama, aliviado por poder descansar após um longo dia. A janela aberta revelava um céu sereno, trazendo uma calmaria silenciosa para o quarto. O jovem loiro permaneceu deitado, com o olhar fixo no teto. O silêncio do quarto parecia pesado, refletindo um estado de espírito contemplativo e distante após os eventos recentes. Pela janela, o céu azul brilhava intensamente, contrastando com sua inércia. Ele segurava um pequeno objeto contra o peito,
buscando conforto em algo tangível enquanto observava as nuvens. Seu corpo continuava imóvel sobre a cama desarrumada. Não havia pressa em se levantar, como se o mundo lá fora e suas responsabilidades pudessem esperar mais um pouco. Ele ergueu a fotografia antiga diante dos olhos. A imagem de uma mulher sorridente caminhando de mãos dadas com uma criança despertou memórias de um passado acolhedor, trazendo um sentimento de saudade. A quietude foi quebrada quando a porta da frente se abriu. O amigo de cabelos acinzentados entrou no apartamento trazendo o almoço, encontrando o rapaz já sentado no sofá, aguardando. Os dois amigos começaram a comer em um clima descontraído. O jovem loiro agradeceu o gesto, aproveitando a companhia casual para dissipar a solidão anterior. O visitante concentrou-se inteiramente em seu lanche, devorando-o com fome evidente, enquanto o ambiente permanecia tranquilo e familiar entre eles. Enquanto comia, a atenção do loiro foi subitamente capturada pelo celular. Seus olhos se fixaram na tela, demonstrando um interesse imediato e surpreso pelo que via. O amigo percebeu a mudança repentina de comportamento. Ele lançou um olhar lateral, curioso para entender o que havia distraído seu companheiro daquela maneira durante a refeição. O rapaz loiro, no entanto, parecia alheio à curiosidade alheia. Ele continuou hipnotizado pelo aparelho, completamente absorvido pelo conteúdo que visualizava enquanto mastigava distraidamente. Na tela, a foto de uma garota de cabelos prateados em um vestido azul exibia uma elegância cativante. A imagem parecia ter sido registrada em um momento espontâneo em uma galeria. O rosto do jovem se avermelhou instantaneamente. Uma onda de timidez e encanto o dominou, revelando uma forte atração e entusiasmo pela pessoa na fotografia. O amigo observou aquela reação apaixonada com uma expressão de puro ceticismo. Ele continuou segurando seu lanche, sem compartilhar do mesmo entusiasmo repentino e exagerado do colega. Longe dali, a noite envolvia um edifício majestoso de arquitetura clássica. Notas musicais pareciam emanar da estrutura imponente, sugerindo que o local ainda estava ativo. Dentro do vasto salão repleto de estátuas, a música preenchia o vazio. Uma figura solitária sentada ao fundo tocava seu instrumento, criando uma atmosfera solene e misteriosa entre as obras de arte. As notas reverberaram pelo ar. O músico dedilhou as cordas de seu instrumento vermelho com uma facilidade praticada. O jovem de cabelos prateados parecia perdido na melodia, exibindo um sorriso confiante enquanto tocava. Empoleirado na base de um monumento no pátio vazio, ele transformou o silêncio da noite em seu palco particular. No entanto, a performance solitária foi interrompida. As portas duplas se abriram, revelando uma passagem escura. O guitarrista interrompeu sua música abruptamente. Seu olhar se desviou, aguçado e atento à perturbação. Uma figura encapuzada surgiu das sombras da entrada, permanecendo imóvel e obscurecida pela escuridão. A tensão se dissipou instantaneamente. O vampiro encarou o recém-chegado com uma expressão de pura confusão e descrença. Ignorando a música, uma mão pálida estendeu-se em direção a um ornamento dourado próximo. O intruso moveu-se furtivamente, espiando ao redor para garantir que sua busca não fosse impedida. Recuperando a compostura, o músico voltou a tocar, cantando alto sobre a futilidade do apego aos bens materiais. Enquanto ele criticava a ganância mundana em sua canção, a figura encapuzada simplesmente o ignorou e seguiu seu caminho. O visitante parou, sua atenção capturada por algo que se erguia na penumbra do salão. Diante de uma grande estrutura coberta por um tecido, a figura permaneceu em silêncio, avaliando o objeto. O vulto misterioso sob o pano parecia imponente, escondendo sua verdadeira forma dos olhares curiosos. Movido por um propósito claro, o intruso estendeu o braço, prestes a revelar o que estava oculto sob o manto. De repente, algo aguçou seus sentidos, quebrando sua concentração instantaneamente. O jovem de cabelos prateados virou-se, encontrando uma figura sombria que se aproximara dele enquanto tocava. O visitante misterioso agitou sua capa, revelando sua presença no ambiente silencioso. A figura permaneceu parada, uma silhueta ominosa sob o arco de pedra. O músico observou a cena com uma expressão de espanto, impressionado com a súbita intrusão.
O encapuzado, no entanto, não disse nada, mantendo sua identidade oculta nas sombras. Ele apenas se colocou diante do rapaz, emanando uma tensão palpável. O guitarrista, recuperando a compostura, voltou sua atenção para as cordas do instrumento. Erguendo o braço em um gesto dramático, ele preparou seu ataque, pedindo perdão com ironia. Ele golpeou a guitarra com ferocidade, liberando notas musicais carregadas de poder. A melodia se manifestou fisicamente, vibrando o ar ao redor com uma força perigosa. O invasor percebeu o perigo iminente, paralisado pela súbita mudança na atmosfera. Lâminas de energia sonora materializaram-se, perfurando as costas do alvo com precisão letal. O ataque atravessou o corpo do encapuzado, que não teve chance de defesa contra a música mortal. Satisfeito com o resultado sangrento, o músico soltou uma risada sádica enquanto as notas ainda flutuavam. Uma pequena chama espiritual manifestou-se na escuridão, flutuando solitária pelo corredor do castelo. A essência brilhava com uma luz púrpura, indicando a presença de uma alma recém-chegada. O guitarrista de cabelos prateados observou a aparição com um sorriso travesso. Ele parecia se divertir com a situação, dirigindo-se à pequena entidade com um tom de zombaria afetuosa. A alma, confusa e desorientada, questionou sua realidade e a identidade daquele estranho. O músico manteve sua expressão confiante, sabendo que detinha todas as respostas para aquele espírito perdido. Com total desdém pela solenidade da morte, o jovem limpou o nariz enquanto explicava a dura verdade. Ele informou friamente que a vida terrena havia acabado e que restava apenas a forma espiritual. Sem qualquer cerimônia ou respeito, ele petelecou a pequena chama para longe. Para o guitarrista, aquela interação era apenas um incômodo trivial em sua rotina. O espírito começou a lamentar seu destino, mencionando planos inacabados e uma faculdade quase concluída. O músico ouviu as queixas com uma postura de impaciência, apoiado em seu instrumento. Ele cortou as lamentações rapidamente, sugerindo com sarcasmo que a alma levasse suas reclamações para uma autoridade divina. Não era sua função lidar com arrependimentos mortais. Em vez de consolo, o músico decidiu oferecer um acorde brutal. Ele atacou as cordas da guitarra, liberando uma onda de energia sonora que vibrou pelo ambiente. A performance continuou com intensidade, preenchendo o silêncio do castelo com um som agressivo. Ele parecia determinado a abafar qualquer protesto da alma com sua música. De repente, um estalo agudo interrompeu o solo. O guitarrista congelou, seus olhos se arregalando em choque ao perceber a falha mecânica em seu precioso instrumento. A corda arrebentada chicoteou o ar violentamente, atingindo em cheio a pobre alma que flutuava próxima. O acidente transformou o momento de poder em uma gafe desajeitada. O jovem músico encarou o resultado de seu entusiasmo com horror. A quebra da corda desfez instantaneamente sua postura de astro do rock intocável. Uma expressão de puro desgosto e pânico tomou conta de seu rosto. Ele percebeu que havia arruinado sua performance de maneira humilhante. O guitarrista desabou em um choro dramático e exagerado, lamentando o dano ao instrumento. Sua compostura fria desapareceu completamente diante do pequeno desastre. Enquanto ele berrava, uma nova figura se aproximou silenciosamente. O recém-chegado, com cabelos coloridos e um olhar de desprezo, observou a cena patética com julgamento severo. O choque paralisou o músico, sua expressão contorcida em puro pânico pelo erro que acabara de cometer. Ele permaneceu imóvel, sentindo o peso do desastre iminente cair sobre seus ombros enquanto encarava o vazio. A visão mudou para um cenário brutal, onde o jovem de casaco branco ofegava, coberto pelo sangue da batalha. Exausto, ele mal conseguia se manter de pé, segurando suas armas com as últimas forças que lhe restavam. Ele recordou o momento crucial em que o plano foi selado e a decisão de agir foi tomada. Juntos, ele e sua companheira correram desesperadamente, tentando escapar daquele lugar maldito antes de serem pegos. No entanto, uma força sombria os alcançou, cortando o caminho da mulher com violência letal. O tirano surgiu diante deles, emanando uma aura de autoridade inquestionável e poder aterrorizante. Em meio ao caos, a vampira gritou alertas frenéticos enquanto o confronto se tornava inevitável. A urgência tomou conta do jovem, que percebeu a necessidade imediata de derrotar aquele opressor para sobreviverem.
Com os olhos ardendo em fúria, ele despertou todo o seu poder para um contra-ataque desesperado. Mas gritos distorcidos romperam a ilusão, ordenando bruscamente que ele despertasse daquele transe. De volta à realidade, o homem de cabelos grisalhos suspirou, recuperando a compostura após o susto inicial. Ele olhou ao redor, intrigado, percebendo que algo na atmosfera havia mudado drasticamente. De repente, a estrutura inteira do edifício estremeceu com um estrondo ameaçador, sinalizando um novo perigo. Uma energia sinistra começou a romper sua compostura. O sorriso em seu rosto se distorceu, revelando algo maníaco e quebrado prestes a emergir. A pressão interna tornou-se impossível de conter. O corpo do jovem arqueou-se violentamente enquanto o poder rasgava sua pele, estilhaçando o silêncio ao redor. Um grito de agonia escapou de sua garganta. A força surgia de forma incontrolável, ameaçando despedaçar sua própria existência em meio à fumaça crescente. Enquanto isso, o observador de cabelos grisalhos testemunhou a erupção. Seu olhar afiado captou a mudança repentina e perigosa na atmosfera. O rapaz de casaco branco permaneceu no centro da tempestade. Seu corpo estava devastado pelas fissuras de energia, um receptáculo mal conseguindo conter o transbordamento. O homem observava incrédulo. Ele percebeu que aquilo não era um surto comum. A energia que emanava dali era aterrorizante e familiar. A escuridão parecia consumir metade do rosto do protagonista. Ele parecia ter perdido a humanidade momentaneamente, transformando-se em algo feral e instável. Sangue manchou o chão frio entre os escombros. O preço físico daquela liberação de poder foi imediato e brutal. Quando o surto inicial diminuiu, o jovem permaneceu de pé, ofegante. O sangue escorria de seus lábios, evidenciando o dano interno que havia sofrido. Suas pernas cederam, forçando-o a cair de joelhos. Ele cerrou os punhos, lutando para manter a consciência e não desabar completamente. O silêncio retornou, pesado e opressivo. Ele manteve a cabeça baixa, sentindo o gosto metálico na boca enquanto tentava se recuperar. O observador permaneceu imóvel, visivelmente abalado. A intensidade da aura que acabara de presenciar o deixou tenso e alerta. Lentamente, o protagonista tentou recuperar a compostura. Seu corpo ainda tremia, com os tremores secundários da transformação percorrendo seus músculos. Ele ergueu o olhar, revelando uma mudança profunda em sua essência. A confusão nublou sua mente, levando-o a questionar sua própria identidade e o que havia se tornado. A realidade de sua condição começou a se assentar. Ele percebeu que, após aquele momento, já não era mais a mesma pessoa de antes. O jovem curvou o corpo, exausto pela súbita manifestação de poder que quase o dominou. Uma sombra cobriu metade de seu rosto, e seu olho brilhou com uma luz sinistra enquanto o sangue escorria. Diante dele, no entanto, a presença do outro permanecia inabalável e silenciosa. O homem de cabelos prateados apenas sorriu, observando o sofrimento alheio com diversão contida. Ele manteve os braços cruzados, demonstrando uma paciência arrogante enquanto esperava o rapaz se recompor. O protagonista levantou o olhar, confuso e desorientado, sem entender a reação daquele ser. O vampiro aproximou-se com um ar de zombaria, encarando o jovem que ainda tentava processar a situação. Foi então que a ligação se tornou visível. Correntes de energia roxa prendiam os pulsos de ambos, unindo-os contra a vontade. O rapaz de branco reagiu com hostilidade, questionando o significado daquela amarra espiritual. O nobre tocou o queixo, pensativo, parecendo avaliar a inteligência de sua companhia forçada. Ele não fez menção de soltá-lo, mantendo-se firme em sua posição de controle. Mesmo ferido e ofegante, o jovem insistiu em suas perguntas, recusando-se a aceitar aquela submissão. O homem de vermelho sorriu largamente, seus olhos brilhando ao perceber a tenacidade do outro. Sua postura relaxada contrastava com a tensão do momento, indicando que ele achava tudo aquilo um mero entretenimento. Com um gesto teatral, ele começou a discursar, tratando a situação crítica como se fosse uma simples brincadeira. O jovem recuperou o equilíbrio, sentindo o gosto metálico do sangue em seus lábios. Seu corpo ainda protestava contra o esforço recente e a transformação.
Ao observar a atitude do outro, o protagonista percebeu imediatamente que teria problemas. Aquele indivíduo exalava uma aura extremamente irritante. O vampiro abriu os braços teatralmente, lamentando com sarcasmo o fato de o rapaz ter ficado preso naquele lugar mofado por tanto tempo. Ele achou a própria observação hilária. O nobre de cabelos prateados começou a rir, divertindo-se às custas do sofrimento alheio. A irritação de Kyo aumentou visivelmente. Aquele comportamento debochado estava testando os limites de sua paciência já desgastada. O vampiro continuou sua performance exagerada, enxugando lágrimas de riso enquanto zombava da situação, completamente alheio à tensão no ar. Ignorando o espetáculo ridículo, o jovem limpou o sangue do rosto com as costas da mão, tentando manter o foco na realidade. A risada do nobre cessou subitamente. Ele cruzou os braços e adotou uma postura mais analítica, parecendo ponderar algo importante. O protagonista aproveitou a pausa para ajeitar a gola de suas vestes, recompondo-se fisicamente enquanto aguardava o próximo movimento do estranho. O homem de cabelos prateados retomou a palavra, gesticulando enfaticamente enquanto tentava mencionar algo específico sobre a noite anterior. Contudo, ele parou no meio da frase. O vampiro coçou a cabeça, subitamente confuso e incapaz de lembrar o que ia dizer. Sua mente parecia ter dado um branco total, interrompendo abruptamente o fluxo de seu discurso arrogante. Ele tentou forçar a memória, colocando a mão no queixo em uma pose pensativa, mas o pensamento havia desaparecido. Kyo apenas observou em silêncio, lançando um olhar de pura descrença diante daquela súbita falta de foco e competência. O vampiro permaneceu estático, com o olhar perdido e a boca entreaberta, tendo esquecido completamente o propósito de sua própria conversa. Kyo arregalou os olhos, percebendo uma mudança brusca e perigosa na atmosfera ao seu redor. De repente, a mulher ao seu lado soltou um grito de pavor, sendo pega completamente de surpresa. Ela tentou resistir desesperadamente, estendendo a mão enquanto uma força avassaladora a arrastava para longe dele. Kyo tentou reagir para ajudá-la, mas foi atingido por um impacto súbito que cortou sua ação. A força do golpe o arremessou violentamente para trás, impedindo qualquer tentativa de resgate imediato. Ele apenas pôde observar, impotente e chocado, enquanto a presença dela se desvanecia na escuridão, deixando-o sozinho. O jovem permaneceu estático por um momento, processando o súbito desaparecimento de sua única aliada naquele lugar. O vampiro, por sua vez, parecia genuinamente perdido, como se tivesse esquecido completamente o contexto da situação. Kyo ajeitou a postura e tocou o rosto, recuperando a compostura diante daquela atitude bizarra e inesperada. O ser de cabelos brancos inclinou a cabeça para trás, tentando recuperar sua linha de raciocínio com sua arrogância habitual. O humano conteve uma reação, mantendo uma expressão ilegível diante da confusão mental do imortal. Ele fechou os olhos brevemente, buscando paciência e foco para lidar com aquela criatura instável. Ao reabri-los, seu olhar estava afiado e determinado. Kyo decidiu que era hora de exigir respostas concretas. Os dois se encararam em silêncio, medindo-se mutuamente enquanto a tensão preenchia o espaço entre eles. Finalmente, o vampiro retomou a fala, explicando a existência de portais que conectavam o mundo humano ao reino das sombras. Kyo fechou os olhos por um breve instante, buscando recompor sua mente diante da situação inusitada. Ao abri-los novamente, seu olhar tornou-se afiado e atento. Ele percebeu que precisava prestar atenção aos detalhes. O jovem questionou a situação, demonstrando dúvidas sobre as intenções daquele ser à sua frente. O homem de cabelos prateados, contudo, apenas riu com confiança, divertindo-se com a cautela do humano. Kyo coçou a nuca, sentindo-se visivelmente desconfortável e sem jeito com o rumo da conversa. A entidade então explicou as regras. Seus poderes só poderiam ser compartilhados com um ser vivo através de um contrato formal. O protagonista cruzou os braços e escutou a proposta, ponderando seriamente se deveria aceitar aquele acordo arriscado. O ceifador soltou um suspiro exagerado, demonstrando impaciência e tédio com a hesitação do rapaz.
Kyo, no entanto, firmou sua expressão e preparou-se para dar sua resposta definitiva. A imagem do herói foi momentaneamente eternizada em pequenos artefatos, celebrando sua jornada. O criador da obra fez um breve apelo, buscando o apoio dos leitores para continuar financiando aquela aventura. De volta à ação, o ser de vermelho invocou um livro místico, envolto em chamas púrpuras, exibindo seu poder. Com um sorriso satisfeito, ele entregou um objeto ao humano, selando o pacto entre os dois. Kyo aceitou sua nova realidade, mantendo uma postura firme enquanto processava as consequências daquela aliança. O ceifador parecia radiante e vitorioso, exalando carisma após conseguir exatamente o que desejava. O misterioso adversário liberou sua energia com um sorriso sádico. O ar vibrou intensamente, anunciando que o tempo para conversas havia acabado. O protagonista tentou intervir, mas foi pego desprevenido. Antes que pudesse reagir ao perigo iminente, a magia já estava em movimento. O choque transpareceu em seu rosto ao perceber a magnitude do ataque. Ele apenas teve tempo de demonstrar pavor diante da força que se aproximava. Uma explosão de poder o atingiu violentamente. O impacto foi devastador, forçando-o a tentar se proteger enquanto a energia o envolvia completamente. Enquanto isso, no mundo humano, um estudante foi surpreendido enquanto comia. A notícia repentina o fez parar sua refeição imediatamente, incrédulo. Seu amigo loiro, contudo, estava eufórico. Com um sorriso radiante, ele mal podia conter a empolgação com o evento que planejavam aproveitar. Eles estavam em meio a uma multidão barulhenta na cidade à noite. A conversa geral girava em torno do lançamento de um novo jogo que todos ansiavam experimentar. No entanto, a decepção aguardava na entrada da loja. Um aviso simples na porta destruiu as expectativas de todos que esperavam na fila. A frustração explodiu imediatamente entre os presentes. Um dos rapazes reclamou furiosamente, sentindo-se traído pela falta de estoque do produto. O companheiro de cabelo escuro apenas sorriu, resignado. Ele parecia aceitar a situação com mais calma do que a multidão revoltada ao redor. O jovem loiro sugeriu mudar os planos para comer algo, mas sua expressão mudou subitamente. Algo fora do comum capturou sua atenção total no meio da conversa. Seu olhar se tornou intenso e sobrenatural. Uma energia verde brilhou em sua íris, sinalizando que algo estranho estava prestes a acontecer com ele. De repente, a realidade se distorceu completamente. O rapaz foi puxado para trás, caindo em um vórtice de luz e calor intenso, longe da rua movimentada. Ele aterrissou com força em uma superfície dura e desconhecida. O impacto o deixou atordoado, deitado de costas enquanto tentava recuperar o fôlego. Ferido e confuso, o jovem loiro se ergueu com dificuldade. Ele olhou ao redor, tentando entender quem era o responsável por aquela mudança brusca e violenta de cenário. A poeira da batalha ainda pairava no ar. Kyo tossiu levemente, afastando a fumaça com um gesto casual, parecendo pouco incomodado com a destruição ao redor. De repente, algo capturou seu interesse. O olhar do vampiro se aguçou, focado em uma presença inesperada que surgira em meio aos escombros. Diante dele estava um jovem caído. O silêncio pesou entre os dois enquanto Kyo avaliava o humano que, por algum motivo, cruzara seu caminho naquele lugar desolado. O rapaz loiro ergueu o rosto, atordoado. O sangue escorria de um ferimento na cabeça e ele parecia incapaz de compreender quem, ou o que, estava à sua frente. O choque da realidade o atingiu com força. O medo transpareceu em seu olhar quando ele percebeu o perigo iminente que a figura de capuz branco representava. Kyo inclinou-se em sua direção, invadindo seu espaço. Seus olhos vermelhos brilharam com uma curiosidade predadora, analisando a presa encurralada. Movido pelo pânico, o jovem ferido tentou recuar. Ele forçou seu corpo a se levantar, desesperado para colocar qualquer distância entre si e aquele estranho ameaçador. O vampiro apenas observou, impassível. Ele não fez menção de impedir a fuga, estudando as reações do humano com uma frieza calculista. Mas a resistência física do rapaz havia chegado ao fim. Antes que pudesse escapar, suas forças falharam, e ele desabou inconsciente contra o solo.
Um sorriso satisfeito curvou os lábios de Kyo. A situação parecia tê-lo divertido, como se o desmaio do humano confirmasse algo que ele já esperava. O tempo passou até que a consciência retornasse. Um olho verde se abriu lentamente, ajustando-se à luz após a escuridão do desmaio. Ele despertou na segurança de uma enfermaria. Com a cabeça enfaixada e o corpo dolorido, o jovem soltou um gemido baixo, tentando se situar. Ao lado da cama, Falcon observava com preocupação evidente. O líder estudantil inclinou-se para a frente, aliviado ao ver o amigo, a quem chamou de Caim, finalmente acordar. Caim ignorou a dor e sentou-se bruscamente na cama. Ele virou o rosto, ainda atordoado e talvez envergonhado, evitando o contato visual imediato. Falcon continuou a falar, tentando preencher as lacunas. Ele começou a explicar as circunstâncias do resgate e a origem da misteriosa explosão que os havia afetado. O jovem loiro recobrou a consciência lentamente, abrindo os olhos para a luz do ambiente desconhecido. Ao seu lado, uma voz familiar soou, oferecendo palavras de despedida e tranquilidade para aquele momento. Ainda atordoado e com a cabeça enfaixada, o rapaz permaneceu em silêncio, tentando processar onde estava. Um suspiro pesado escapou de seus lábios, liberando a tensão acumulada pelo despertar confuso. O visitante se despediu com um aceno amigável, prometendo retornar no dia seguinte antes de sair do quarto. Com o som da porta se fechando, o paciente finalmente se viu sozinho, permitindo-se um leve sorriso de alívio. O cansaço logo tomou conta, e ele relaxou contra o travesseiro, buscando o descanso necessário. Sua respiração se acalmou enquanto ele mergulhava em um sono que parecia, por um momento, tranquilo. De repente, seus olhos se abriram em alerta máximo, sentindo uma perturbação brusca no ambiente. Vindo do nada, uma figura vestida de branco despencou em alta velocidade, invadindo o espaço aéreo do quarto. O jovem na cama mal teve tempo de reagir, observando a queda iminente com puro espanto. O intruso aterrissou pesadamente sobre o colchão, fazendo o rapaz recuar em pânico e exigir que aquele estranho fosse embora imediatamente. O invasor, no entanto, apenas o encarou com frieza, seus olhos vermelhos analisando a situação sem qualquer remorso. Sua expressão mudou ligeiramente, demonstrando mais curiosidade do que preocupação com o susto que acabara de causar. Ignorando o medo do rapaz, o homem de casaco branco se ergueu sobre a cama, impondo sua presença no pequeno quarto. O jovem loiro tentou articular uma frase, buscando entender quem era aquela figura que invadira seu quarto de forma tão abrupta. O intruso, no entanto, ignorou o estranhamento inicial e começou a falar com a autoridade de quem detém todas as respostas. Suas palavras tornaram-se subitamente pessoais, abordando a origem e o nascimento do rapaz que o escutava atônito. Ele continuou seu discurso sobre o significado da existência, impondo uma verdade que parecia complexa demais para o momento. Após a explicação, o homem de casaco branco cruzou os braços e desviou o olhar, aguardando que a informação fosse absorvida. Um silêncio pesado preencheu o quarto de hospital, criando um abismo entre o paciente confuso e o misterioso visitante. Incrédulo, o jovem loiro questionou a menção absurda a vampiros, sentindo um suor frio diante daquela revelação impossível. O visitante apenas suspirou, demonstrando impaciência ou cansaço por ter que lidar com tal ceticismo. Ele pareceu reconsiderar a situação, virando-se como se estivesse prestes a encerrar o diálogo ali mesmo. O paciente, contudo, permanecia paralisado, incapaz de processar imediatamente aquela nova realidade sobrenatural que lhe foi apresentada. De repente, o homem de branco levou a mão à testa, demonstrando frustração, ou talvez percebendo que cometera um erro. Ao notar que o estranho pretendia partir sem dar mais explicações, o rapaz estendeu a mão em um gesto desesperado para detê-lo. Mas foi inútil. O visitante já estava na janela, pronto para uma saída nada convencional. Com um pedido de desculpas trazido pelo vento, ele desapareceu num instante, deixando apenas o ar em movimento para trás. O jovem loiro restou sozinho, encarando o espaço vazio, atordoado pela visita relâmpago e pelas perguntas sem resposta. O jovem loiro permaneceu em silêncio no quarto de hospital. As bandagens eram um lembrete físico do incidente, mas sua mente estava focada em questões muito mais perturbadoras.
ele tentava racionalizar o que havia testemunhado. A possibilidade daquela mulher ser uma criatura sobrenatural parecia absurda, mas a dúvida persistia, desafiando sua lógica. Inquieto, o rapaz desviou o olhar para o lado. O ambiente estéril do quarto não oferecia respostas, apenas aumentava sua sensação de isolamento e confusão. Ele baixou a cabeça, sentindo o peso da exaustão mental. As memórias fragmentadas não faziam sentido, e a frustração começava a tomar conta de seus pensamentos. A preocupação logo se voltou para as autoridades. Ele sabia que a polícia exigiria explicações sobre o ocorrido, e contar a verdade parecia uma opção impossível. Enquanto isso, a noite caiu sobre a cidade. Longe dali, uma figura solitária buscou refúgio na escuridão de um parque, observando as luzes urbanas à distância. Kyo contemplava o céu noturno com um olhar distante. Seus olhos vermelhos refletiam uma calma aparente, embora sua mente vagasse por preocupações que apenas ele conhecia. De repente, um espirro involuntário quebrou sua compostura. A reação física súbita interrompeu seu momento de reflexão silenciosa sob a árvore. Ele não estava totalmente sozinho. Oculto nas sombras da floresta, um homem de terno preto observava o fugitivo com atenção profissional e silenciosa. Alheio à vigilância, Kyo permaneceu sentado na grama. Ele murmurava para si mesmo, isolado entre a natureza escura e o brilho artificial da cidade. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. O fugitivo parecia achar graça de sua própria situação ou de algum pensamento repentino que cruzou sua mente naquele instante. Tempos depois, a rotina escolar parecia ter retornado. O prédio recebia os alunos sob um céu claro, mascarando os traumas recentes com a normalidade do dia a dia. Na sala de aula, o jovem loiro conversava com um colega sobre o incidente. Ele minimizou a gravidade da explosão, repetindo as recomendações médicas de repouso com um ar despreocupado. Contudo, ao segurar a bola de basquete, sua expressão endureceu. O sorriso social desapareceu, substituído por um olhar intenso de quem ainda estava preso aos eventos passados. Em sua mente, a imagem daquele estranho de casaco branco ressurgiu vividamente. A lembrança do rosto sorridente e misterioso ainda o assombrava, recusando-se a desaparecer. A imagem daquele olhar intenso e avermelhado parecia queimar na memória, uma lembrança vívida de um poder inquietante. De volta à normalidade da sala de aula, Falcon aproveitava os minutos livres para relaxar, completamente alheio às preocupações acadêmicas. O jovem loiro, por sua vez, mantinha a energia alta, apoiando-se na carteira com sua bola de basquete enquanto conversava animadamente. A interação foi interrompida quando uma lata de café foi colocada sobre a mesa com um gesto firme e decidido. O rapaz foi pego de surpresa, sua atenção desviada subitamente para o presente inesperado que acabara de receber. Ele agradeceu meio sem jeito, enquanto a garota de cabelos brancos se afastava. Falcon, observando do fundo, notou a dinâmica curiosa entre os dois. A jovem caminhou de volta ao seu lugar, incapaz de conter um sorriso satisfeito e o leve rubor que coloria seu rosto. O rapaz loiro permaneceu observando-a, encantado, sentindo o próprio rosto esquentar diante daquele gesto de gentileza. Falcon soltou um riso abafado, divertindo-se com a cena. A garota, no entanto, logo assumiu uma postura de liderança e pediu silêncio à turma. O professor ignorou o burburinho inicial e começou a preencher o quadro negro, dando início formalmente à lição do dia. O silêncio recaiu sobre a sala enquanto os alunos se acomodavam, resignados à rotina de mais uma aula teórica. De repente, a expressão tranquila do jovem loiro se desfez, transformando-se em puro choque ao reconhecer algo, ou alguém. Um novo estudante se apresentou diante da classe com uma postura impecável e um sorriso educado, emanando uma confiança magnética. A reação foi imediata e explosiva. Uma das alunas não conseguiu conter a emoção diante da aparência do recém-chegado. O alvoroço se espalhou rapidamente, com as estudantes gritando e corando, completamente cativadas pela presença do misterioso visitante. A turma explodiu em euforia imediata. Os estudantes mal conseguiam conter a empolgação diante daquela novidade inesperada.
O professor tentou sondar a origem do rapaz. Kyo, no entanto, manteve um sorriso indecifrável que causou um calafrio de preocupação no docente. Ele respondeu com evasivas calculadas. O novo aluno preferiu manter seu passado oculto sob uma máscara de simpatia superficial. Falcon notou algo estranho no ar. Ele se virou rapidamente questionando se seu colega conhecia aquele estudante misterioso. O jovem loiro parecia ter visto um fantasma. O nervosismo tomou conta dele, impedindo qualquer resposta coerente enquanto evitava olhar para a frente. O professor decidiu encerrar o interrogatório. Ele ordenou que Kyo tomasse seu assento para finalmente dar início à aula. Kyo atravessou a sala com confiança. Sua passagem atraiu a atenção imediata das garotas, que o acompanharam com o olhar enquanto ele passava. Ele ignorou os murmúrios ao redor. O foco do rapaz estava apenas em chegar ao seu lugar designado sem mais delongas. Uma estudante apoiou o rosto na mão, intrigada. A presença magnética do novato já havia alterado a dinâmica da sala de aula. Falcon ficou sem reação diante do silêncio do amigo. Aquele comportamento atípico e a falta de resposta o deixaram visivelmente confuso. Ele insistiu, buscando contato visual. Contudo, o jovem loiro permaneceu de costas, recusando-se a encarar a realidade ou o amigo. O pânico do rapaz era palpável. Ele suava frio, completamente incapaz de lidar com a proximidade daquele novo colega. A falta de resposta começou a irritar Falcon. Ele percebeu que a situação era muito mais séria do que parecia inicialmente. O professor quebrou a tensão, cobrando os deveres. Falcon tentou disfarçar o clima pesado com uma risada nervosa e desajeitada para a turma. Longe dali, a tranquilidade escolar era vigiada. Um homem misterioso observava o prédio atentamente, indicando que os problemas estavam apenas começando. O misterioso observador decidiu que já tinha visto o suficiente e se afastou calmamente pela rua deserta, deixando a escola para trás. Enquanto isso, Kyo permanecia imperturbável em sua carteira. Um leve sorriso brincava em seus lábios, demonstrando que ele estava perfeitamente à vontade naquele ambiente estranho.